Olá, quarto ano, vamos para mais uma aula hoje de Geografia, nossa aula da última semana do mês de maio. E espero que todos estejam bem, toda a família esteja bem protegida, todo mundo em casa. Antes de iniciarmos os nossos conteúdos, peguem o livro volume 1, certo? Na disciplina de Geografia, na página 28, para a correção da atividade da aula anterior. Então, livro didático, volume 1, página 28. Complete os quadros com exemplos de direitos e deveres dos cidadãos. Aí, os direitos eu vou dar como sugestões de respostas. Temos o direito à moradia, à saúde, à educação, à segurança. Temos também o direito ao lazer, ao trabalho. Temos o direito de eleger os nossos representantes através do voto. E os deveres. Como deveres, respeitar o próximo, zelar pelo patrimônio público, colaborar com as autoridades e também temos o dever de cumprir as leis e eleger os representantes do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Segunda questão, aí fica as opções ficam, a sequência C, A, D e B. Na página 29, vocês irão marcar as alternativas corretas. Então, marcar a letra A letra B e a letra D. Página 30. Qual é o nome do atual prefeito que administra o município? Nosso município é administrado pelo prefeito Anderson Ferreira e o vice-prefeito Ricardo Valoar. Qual o nome do governador da unidade federativa em que o seu município se localiza? Então, nosso governador de Pernambuco é o Paulo Câmara. Em que ano ocorrerá a próxima eleição para a escolha dos representantes do Poder Executivo do seu município? Poder Executivo, né? São os governadores, prefeitos, então, do nosso município será agora em 2020. Quem são os representantes do Poder Legislativo? Os vereadores. Qual é a responsabilidade deles com a sociedade? São responsáveis pela elaboração de leis que atendam às necessidades e os interesses da nossa sociedade. Pesquise e escreva o nome de um vereador do município onde você reside. Uma questão pessoal, mas temos aí Charles Motorista, Márcio do Curado aí, de onde vocês moram. Pesquise uma lei que tenha sido proposta por um vereador na Câmara Municipal do município onde você mora. Analise essa lei e responda as seguintes questões. Eu pesquisei uma lei que foi a regulamentação do sistema complementar do transporte público e essa lei foi sancionada em 2017. Em sua opinião, ela é importante para a população do município? Sim, pois com a regulamentação, tanto os trabalhadores passarão a ser formais, como também vai diminuir a aglomeração em transportes públicos, nos ônibus. Quais são os benefícios dessa lei para a população do município? Foi o que eu falei. Terá mais linhas de transporte para atender a demanda da população. Vamos para a página 31. Complete os esquemas a seguir com base nos estudos do capítulo Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Localização do Brasil no mundo, América do Sul. Países que fazem limite, os países da América do Sul que fazem limite com o Brasil. Temos a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai.
Os países da América do Sul que não fazem limite com o nosso país são Chile e Equador. Os limites indicam onde termina o território de um país e começa o de outro. Os exemplos dos limites naturais: temos as montanhas, as serras, os rios, os lagos, e os exemplos de limites artificiais: placas, pontes, viadutos. Divisão político-administrativa: são 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal. Brasília é a capital do nosso país e está localizada no Distrito Federal. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Pontos extremos: ao norte temos o Monte Caburai, a nascente do rio Ailã. Leste, Ponta do Seixas. No sul, o Arroio Chuí. E no oeste, Serra do Divisor, nascente do rio Moa. Por último, temos aí na página 32 um quadro para vocês completarem, né? O Brasil, unidades político-administrativas, temos as unidades federativas e os municípios. No Poder Executivo, temos o governador, o vice-governador. No Poder Legislativo, os deputados. Poder Judiciário, juízes. Já nos municípios, Poder Executivo, prefeito e vice-prefeito. O Poder Legislativo, os vereadores. E o município, ele não tem poder judiciário, né? Os juízes são designados pelo governo estadual. O representante do Poder Executivo Federal é o presidente da República. O Poder Legislativo Federal é exercido pelos deputados federais e senadores. Juntos, eles trabalham no Congresso Nacional, que fica localizado em Brasília. O Poder Judiciário é exercido por juízes, que não são eleitos, mas eles são admitidos através de concurso público ou nomeação do Poder Executivo. Sua responsabilidade é garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. Concluímos aí o livro didático, volume 1 de Geografia, mas ainda temos o livro de atividades no volume 1 também, na página 70. Então, pintar de verde os direitos dos cidadãos e amarelo os deveres dos cidadãos. De verde, vocês irão pintar segurança, trabalho, educação, saúde, moradia e lazer. Os demais de amarelo, que são os deveres dos cidadãos: exercer a cidadania, respeitar o outro, escolher representantes por meio do voto e cuidar do patrimônio público. E no oitavo, a palavra que formou foi legislativo. Vamos agora, concluímos agora o volume 1, agora vamos dar início aos conteúdos do volume 2. Abram aí o volume 2 de vocês, na página 3, na disciplina de Geografia, onde temos o capítulo 3. Paisagens brasileiras, relevo e rios. Neste capítulo, estudaremos as características dos elementos que compõem as paisagens naturais brasileiras, como o relevo e os rios, e a relação de interdependência entre eles. Vamos analisar como os seres humanos utilizam esses elementos de acordo com os seus interesses e modos de vida. Antes de iniciarmos os nossos estudos, do capítulo, vocês irão no material de apoio de vocês, e destaquem esse material de apoio, está na página 1 de Geografia, certo? E vão seguir o labirinto Rally dos Sertões, né? É um rally que passa por vários estados, e vocês vão
precisar observar com bastante atenção para responder e entender os conteúdos seguintes. O relevo e as paisagens brasileiras. Antes de iniciarmos, essas questões aqui sobre o Rally dos Sertões, vocês vão lá na disciplina de Geografia, colhem esse material de apoio, certo? Rally dos Sertões, e respondam. Não precisa copiar as perguntas, apenas responder. Aí coloque lá, página 4 de Geografia, e respondam essas questões, essas 3 questões aí, ok? O relevo e as paisagens brasileiras. O Rally dos Sertões é uma competição automobilística anual, ou seja, ela acontece todo ano, que atrai pilotos do mundo inteiro. Recebe esse nome porque seus roteiros geralmente envolvem unidades político-administrativas localizadas em áreas de sertão da região nordeste do Brasil. Olha que legal, na nossa região. O roteiro que você traçou no labirinto é o mesmo seguido por competidores na prova de 2018. Em 7 dias, eles percorreram mais de 3.600 quilômetros, passando por 8 municípios de 4 unidades federativas. As imagens a seguir revelam paisagens de alguns municípios pelos quais os competidores passaram. Vamos ver aí, ó. Eles passaram em Goiás, né, pelo Salto do Itiquira, no município de Formosa. Eles passaram pelas áreas urbanas e rural do município de Luiz Eduardo, na Bahia. Passaram também pela Serra Vermelha, no Piauí, e na praia de Iracema, no Ceará. Como você pode observar, as paisagens retratam terrenos com variações de altitudes e de formas. Alguns são planos e rebaixados em relação às áreas ao redor, outros são mais ondulados e apresentam elevações. Se compararmos as paisagens do Brasil às de outros lugares do planeta Terra, vamos perceber que nelas há áreas mais elevadas, mais baixas, planas ou inclinadas e outras áreas muito irregulares. Assim poderemos concluir que a superfície terrestre não é igual em toda a sua extensão. Essa diferença é que recebe o nome de relevo. Para medir a altitude do relevo, utilizamos como referência o nível do mar. Foi o que eu mostrei aqui, ó. Eles pegam o nível do mar até a última parte de uma montanha. Então, daqui é que eles fazem a medição do relevo. No caso aqui, nesse exemplo que eu dei, a altitude é de 4 quilômetros, do nível do mar até o topo da montanha. Aí, na página 5 de vocês, também tem um exemplo dessa medição. Vamos para a página 6. O Brasil, em geral, não apresenta altitudes muito elevadas, pois o seu relevo, formado há mais de 500 milhões de anos, foi se modificando ao longo do tempo. Essas alterações aí estão relacionadas às ações da natureza, que no caso, a questão da mudança de temperatura, as ações do vento, da água, da chuva, dos rios sobre as rochas, que são os principais agentes da natureza que modificam o relevo e provocando a erosão, que é o desgaste dos materiais que formam as rochas. Também estão relacionadas devido às ações dos seres humanos que transformam o relevo de acordo com seus interesses e modos de vida, muitas vezes sem levar em consideração as consequências dos seus atos em relação ao ambiente. Eles utilizam força do trabalho, a tecnologia, cortam morros para a construção de rodovias, de ferrovias, aterram terrenos para construir prédios, indústrias, túneis. Então, temos aí que tomar consciência que os seres humanos também estão no meio desse desgaste da nossa natureza, do nosso relevo. Aí temos umas questões para vocês responderem, né? O que é que foi modificado aí
nessas paisagens e vamos para as formas do relevo brasileiro. Aí no mapa temos as 3 principais formas de relevo, que são os planaltos, as planícies e as depressões, né? Aí temos a legenda: planalto marrom, depressão amarelo e planície verde. Vamos ver o que são planaltos. Planaltos são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão, desse desgaste dos materiais que formam as rochas. Dei aqui um exemplo de planalto. São terrenos irregulares, altos, né, aqui. Só que se vocês observarem, houve a erosão, houve o desgaste aqui nesse caso o desgaste devido aos fenômenos naturais, né? Chuva, mudança de temperatura, vento. Página 8. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas, como chapadas e escarpas. Chapadas são elevações com o topo plano. Mostrei aqui, ó, para vocês. O topo dele é plano, como a Chapada dos Guimarães, e eu coloquei aqui como exemplo a Chapada da Diamantina, que fica no estado da Bahia. As escarpas também são chamadas de serras e lembram degrau. Podem aparecer nas bordas do planalto, como a Serra dos Órgãos no Rio de Janeiro. Certo? Eles podem aparecer degraus que dá pra gente chegar até o topo do planalto. Vamos ver agora o que é montanha? Montanha é uma grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros. Então, de 300 metros para cima, que é considerado uma montanha. Formada por um agrupamento de morros. As principais montanhas situam-se ao longo das serras localizadas nas áreas de planaltos e apresentam origens e altitudes variadas que atingem até 3.000 metros. Coloquei aqui uma montanha muito conhecida, né, que é o Monte Everest. Observem, ele chega a muito mais de 3.000 metros, medindo do nível do mar até o topo da montanha. Aí vocês irão responder essa questão aí e vamos ver o que são depressões. As depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor, ao planalto. Então essa parte já mais baixa, né? Apresentam formas planas ou ondulações suaves devido aos processos erosivos. Um exemplo desse tipo de relevo é a depressão sertaneja no nordeste do Brasil. Então, a depressão, a montanha, a depressão são altitudes mais baixas em relação aos planaltos. Aí vocês podem observar a vista do município de Arco Verde, em Pernambuco, na depressão sertaneja, e essa foto foi retirada o ano passado. Aqui as montanhas, né? E mais abaixo as depressões. Como complemento da atividade, vocês, além de responder essas questões, vocês irão responder as páginas 63 e 64 do livro de atividades de vocês. Então, por hoje é só. Bons estudos. Bastante atenção na hora de responder as atividades. Se precisar, releia um texto novamente. Pode ir até no dicionário, que tem o significado de cada um. Planalto, depressão, montanha, certo? Então, bons estudos e até a próxima!